Buenas, hermanitos, estamos aí nossa primeira live, né? Nessa semana que antecede o webinário, a Fundamentos do Yoga no Real. Eu propus alguns temas, hoje a gente vai falar sobre a vidya, ou alienação, ou ignorância, e o yoga, ou até melhor, entre os yogis, né? A minha ideia é fazer uma pequena exposição de talvez uns 25, 30 minutos no máximo, e abrir para vocês trocarem ideia, tá? E enquanto eu falo aqui, vocês não se acanhem em perguntar aqui embaixo no chat, porque eu vou ler isso depois da minha fala, ou anotar aí no caderninho, depois, quando a gente for abrir para perguntas, vocês têm essa oportunidade, beleza? Então, quando a gente pensa aqui na ignorância, em avidya, a gente tem que entender que esse é o tema central. Eu vou colocar das principais escrituras, porque eu não li todas, né? Então, enfim, não tenho esse conhecimento todo. Mas das escrituras que mais nos chegam, e aqui eu falo sem nenhuma dúvida, que você foi formado basicamente por três textos do yoga, tá? Tudo que já escreveu, já se falou de yoga, são três textos, tá? O, a base de todos, o esqueleto de todos é o Yoga Sutra de Patanjali, livro do século II, século V a.C., e dois textos do século XIV, século XV, que é da tradição chamada Nata, que é, tenho certeza, Hatha Yoga Pradipika e Kiranda Sanhita. Esses dois últimos você nem leu, você só viu as figurinhas. Você sabe que tem mais figurinha ali, tem mais figurinha aqui, dá risada de nervoso, porque essa é a nossa formação de yoga moderno. Você talvez tenha tido um resumo dos 196, 197 sutras de um Brahmane, de um padre, da tradição védica, e dois livros que você viu as figurinhas e talvez leu ali a descrição de dois ou três pranayamas, todas as posturas, porque você adora postura, e talvez bateu o olho de curiosidade nas limpezas, mas achou tudo meio bizarro, né? Você sentar nu no rio para puxar água e limpar, né? É o Shuka do yoga do século XIV, mas ficou preso ali nas posturas. As posturas é o que a gente tem. E talvez você tenha tatuado no seu corpo os 10 mandamentos do yoga, né? Que o yoga moderno se autoimpôs, que é o yamas e niyamas. Né? Você tem isso na sua chala. Você tem isso na sua chala. Os 10 mandamentos. E está incutido dentro de você uma perspectiva, isso é importante, a gente sobe aqui, essencial, de essência, ou dualista do yoga. E dualista significa que não é distinção entre mente e corpo, sai dessa. Mas é que há algo dentro de você, já começou, hein? Que já é Joana Nikini, que já é Maíra Arantes. Há algo dentro de você, que é chamar de alma, purusha, faz o que você quiser, junte as letrinhas que você achar melhor. Mas que já possui quem eu sou, vem que eu estou resumindo o capítulo 2 do Patanjali. E o seu corpo, para Kurt, para Kirt, que entra em contato com o mundo e se contamina com o mundo, e a gramática é de contaminação, de impureza, de intoxicação, de desalinhamento, de constrição do seu corpo, que vai ser tudo purificado, alinhado, desintoxicado com o yoga. Pegou o rolê, não? Sim. O que eu acabei de falar entra como Dreyer, macio e reanima, porque você tem isso dentro de você antes mesmo de você conhecer o yoga. Porque quem fez isso com você? Foram as freiras, né? Na sua escola Santa Maria, onde você estudou, foram os padres, foi a primeira comunhão, foi a tua avó, foi a crisma. Esse é justamente o pensamento que nos colonizou via eurocristãos.
E agora você já tem condições de entender, André, por que que o Yoga Sutra foi escolhido dentre centenas de textos do yoga como o essencial, como o livro seminal do yoga. É uma escolha moderna. Ah, não é um livro do século II, Beto? É um livro do século II. Mas ele é escolhido como texto seminal do yoga no final do século XIX para o XX. Não curiosamente, Arantes, em 1600, a Companhia das Índias Orientais se instala no sul da Ásia. E aí vai junto os padrecos, vai junto os pastores, vai junto o cristianismo e vai colonizando também as epistemologias sul-asiáticas. Pegou o rolê? Não, tô avançando, hein? Isso aqui é boa aventura, isso é um português. Então, episteme é a. Vem que você achou que ia ser fácil, mas não vai ser. Episteme é a forma de conhecer o mundo. Então, há epistemes amazônicas. Dá uma respirada. Talvez tu já ouviu falar do Krenak, né? Talvez tu já tenha ouvido falar de Copenau. Então, há epistemes, Beto, sul-americanas. Opa! E há epistemes sul-asiáticas, Beto. Opa! Mas também há epistemes norte, né? Do norte do mundo, né? Uhum. Essas colonizaram as principais epistemes do sul. Pegou o rolê, não? Vai que isso aí ninguém vai te explicar isso, hein? Então, a ignorância como tema central das principais escrituras do yoga e debates entre yogas e yogis, alguns filósofos e yogis, a maioria tradutor e comentarista, pega isso, tá? Cientista do yoga, nós temos alguns. Talvez Swami Kuvalayananda seja o nome mais expoente disso. O pai do yoga científico. Tradição do Marcos Roja, a minha tradição. Mas filósofos do yoga são raros que nós temos. São raros. A maioria que você conhece, tenho quase certeza, é comentarista e tradutor de texto. O que faz um yogi ser filósofo, Beto? É aquele que cria conceitos. Aquele que repete conceitos. Ah, ele é intérprete, né? Ele é tradutor, né? Ele é alguém que escreve, né? Filósofo é aquele, então, que para debater e inventar conceitos do yoga, Joana, ele tem que sair do pressuposto, que vocês não têm, nem eu, que os textos do yoga não são imaculados. Pegou, não? Vou repetir para ficar mais fácil. Estou dando a introdução só, e nem começamos no rolê. Para que você se torne, então, um filósofo do yoga, um pensador do yoga, e não um repetidor, você precisa sair do pressuposto que os textos do yoga, o Yoga Sutra, Hatha Pradipika, o Geranda, Yoga Vidya, que você nem sabe o que eu estou falando, o Vedanta do Eta, não são perfeitos em si mesmos, né? Porque se você sai do pressuposto que o texto que você lê do yoga é perfeito em si mesmo e não tem como você modificá-lo, presta atenção no que eu vou falar. Isso é teologia. Então, se você lê o Yoga Sutra de Patanjali como um texto perfeito, imaculado, que não tem nenhum erro contido ali, e que Patanjali é quase uma divindade ou um deus para você. Você tatuou Patanjali no seu corpo, eu sei que você tatuou, cheio de serpente em volta dele. Não sei se você sabe, mas Patanjali, por exemplo, não tem nem pai, né? Ele nasce da fecundação de serpentes na mãe dele que entra num lago. Ah, Virgem Maria aí. Então, você tá longe. Então, tenta entender agora quem você conhece que é realmente um filósofo do yoga. Glória Lira, não é ela, é tradutora, é comentarista. Ela repete o que a Dayananda falou. Linda, maravilhosa, porra do caralho. Mas filósofa, não é. Certo? Não é. Dayananda, também não, né? Porque não é ele que fala, é a tradição que fala através dele.
Ah, eu não gosto, está sendo ofensivo. Se você está se sentindo ofendido com o que eu falo, você entende que você se converteu no rolê? Você também está numa posição de convertido. E tá tudo certo, tio. Meu irmão é pai de santo, ele tem uma igreja, que é um terreiro. É isso. Então, quando nós falamos do Yoga Sutra, nós falamos basicamente e diretamente dos yogis modernos. Yogi moderno é alguém com iPad, né? É um yogi que está vivendo nesse contexto moderno, que é o nosso. Qual é o contexto moderno, Beto? É o mesmo de Patanjali? Não, né? Patanjali no século V, né? Século II. A gente está no século XXI. Então, os contextos sociais, históricos, econômicos, libidinais são completamente diferentes. Patanjali escreveu para uma sociedade e você está vivendo em outra, tentando se adequar ao que ele falou. Isso porque você, não sei se você se percebeu, você não é indiano, né? Não, eu sei lá, de repente tem gente que vai assistir depois aqui, não sei se ele entendeu. Você não é indiano, tá? E você nunca será Brahmane, porque ninguém se converte ao hinduísmo. Você nasce, é de família, é casta. Isso diminui eles? Claro que não, cultura linda, mas é só para você, latino-americano, não ficar, continuar viajando nisso. Então, você nega quem você é para buscar quem você é, mas em outro lugar. É até contraintuitivo, né? Não, eu estou praticando yoga para buscar meu verdadeiro ser. Mas onde ele está? Está em Varanasi. Você mora onde? Em Osasco. Vai jogar fora o Yoga Sutra, Beto? Claro que não. Livro foda. Livro massa pra caralho. Mas você tem que, entre aspas, reescrever ele à luz da onde você vive, né? Aí eu não gosto de ser latino-americano. Bem, aí faz análise, né? Aí busca ajuda profissional. Busca ajuda profissional. O yoga não vai dar conta disso. Então, o yoga ao qual nós somos constituídos, erigidos, forjados, é o yoga pela perspectiva de Patanjali. É importante aqui a gente avançar, estou virando a página. Só que vestido com diversas roupas. Então, Shivananda leu Patanjali do jeito de Shivananda, Hermógenes leu Patanjali do jeito dele. Como é que Hermógenes leu Patanjali? Como um bom cristão, gente. É isso. Iyengar, Patabi Joyce, seu Ashtanga, Vinyasa, Yoga, até o nome ele vai copiar, né? Ashtanga. Nós somos então yogis inspirados em Patanjali, que fez o yoga fazer parte de um darshana, de um ponto de vista, de um olhar dentro da cultura ou da tradição védica. Ah, mas tem outro yoga, Beto? Tem. Tem yoga da tradição jainista, para ficar só no sul da Ásia, né? Tem yogas da tradição budista. Veja bem, a tradição nata que vai escrever Hatha Pradip Geranda. Se estiverem totalmente perdido do que eu estou falando, escreve aí embaixo, que eu vou ajudando. Que é Goraksha, o cara de vaca, e Matsyendra, o corpo de peixe, são budistas. Então, pera, deixa eu ver se entendi, Beto. Uma tradição do yoga surgiu a partir de dois budistas? É. E não sei por que a gente se estranha com isso. Quer ver um yoga que está surgindo agora? Agora não, mas chegou mais forte. Kundalini Yoga. Kundalini Yoga é a tradição Sikh, do sikhismo. Eles não leem Yoga Sutra de Patanjali, ou se leem pelo olhar do sikhismo. Quantos yogas tem, Beto? São infinitos, né? Mas a gente é forjado por um só. Mesmo essa miríade de possibilidades yogicas, todos estão estruturados em 196 pequenas frases ou sutras. Essa introdução que eu estou fazendo aqui é só para deixar vocês cientes que eu vou falar a partir de agora
de alienação, avidya, é pelo olhar do Patanjali, porque é como nós somos forjados. Dá para ler isso, dá para ler ignorância a partir da perspectiva do Tantra da mão esquerda? Dá. É de uma tradição matrilinear. A nossa é patrilinear. Muda tudo, né? Pô, Beto, mas aí pensando nisso, dá para pensar um yoga pela perspectiva dos indígenas amazônicos? Olha que bonito. Tá entendendo o que eu tô falando? Olha que bonito. Então eu estou olhando o yoga pensando que é o universal, mas estou olhando só por uma lente? Putz, se tu chegou até aqui, puta, eu tô feliz demais. Sim. Quantas lentes tem do yoga? Vai ter infinitas. Infinitas. Aí você sai na mão com todo mundo que está defendendo quem leu melhor o yoga do Patanjali. Então somos todos darshanianos, não é? Seguimos um yoga que foi dentro de um darshana. Por isso que a imagem que você tem de yogi, a simbologia, né? O signo. Você fala assim, fecha o olho e imagina alguém em prática essencial do yoga. Como é que você imagina? Alguém com a perna cruzada, roupa de açafrão, um bindu na testa, com os mudras, fazendo Om. Essa é a imagética que você tem. Quase nenhum de vocês consegue imaginar alguém yogando, para não falar meditando, dançando. É difícil você imaginar dançando. E quando você pensa dançando, talvez você pensa dança circular sagrada. Mas olha que louco, né, Joana? Mesmo assim, com essa colonização, quem criou o yoga? Miticamente, né? Nos mitos. Shiva. E Shiva é filósofo, Beto? Não. Shiva é o quê? Shiva é um dançarino, né? Ele é um artista. Então o yoga nasce de uma perspectiva que não é filosófica, científica. Científica tem 400 anos, né? Ontem que nasceu a ciência. Nem religiosa, né? Porque esse religiosa está mais próximo do Patanjali, que é carequinha, né? Porque os carequinhas é a figura que representa a classe sacerdotal bramânica. Como que Shiva tá? Shiva tem dread, né, tio? E é andrógeno, né? Ele tem seio. Mas olha que louco, né? Você não consegue imaginar. Se ele é andrógeno, ele tem os dois sexos, certo? Mas como é que você imagina o Shiva? Um homem com seio. Você não consegue imaginar uma mulher de língua ereto. Você entende? Você não consegue imaginar Shiva sendo uma mulher que tem o falo dele, língua, cultuado. Você não consegue. Não consegue. Não, porque nossa sociedade é patrilinear. Eu estou dando esses exemplos para você entender que você tá configurado de um jeito. Eu tô, todo mundo tá. Quantas configurações tem, Beto? Infinitas. E configuração, construído, ordenado, organizado. O yoga dá o nome de Maya, ou ilusão. Tô avançando, hein? Então o yoga quer acabar com Maya, com as ilusões, Beto? Não. Porque alguém sem nenhuma ilusão é o quê? Pensa na gramática da língua portuguesa. É um desiludido. Então, assim, não tem cabimento. As pessoas pagam para ter aula com o André, com a Maíra, ou a Maíra paga para ter aula de yoga, para que ela alcance no final a desilusão. Você vai tomar antiquitiapina, vai tomar quitiapina antipsicótico, né? Você está em depressão. Alguém sem nenhuma ilusão para viver, sem nenhum maia, sem nenhum ordenador da realidade, tá em depressão, né, tio? Pense em abreviar a própria existência, porque a vida perde o sentido. Então, Beto, se a gente não quer yogar para diminuir nossas ilusões, nossos maias, qual é o grande objetivo do yoga? Entramos no nosso rolê finalmente aqui agora. É diminuir a vidya, a ignorância, ou se desalienar. Mas do que eu estou alienado? Então essa pergunta é sempre muito boa.
O que me aliena, Beto? Essa é a pergunta interessante. Se você não sabe, significa que você está enfurnado nisso, tá até o pescoço ou mais, né? Pensa na imagem da flor de lótus. Você tem tatuada ela no braço, que eu sei. Da onde sai a flor de lótus? Sai de um vaso com águas límpidas? Sai da bosta, né? Duas imagens que simbolizam o yoga. Olha que interessante, né? Uma flor que sai da merda e Shiva, que é o deus da destruição. E tu faz culto ao quê? A harmonia. Você percebe que a gente tá fora do rolê? Ah, Beto, mas eu quero belo. É, porque você acha que é da cultura greco-romana, você quer ser Apolo, né? E Shiva é Baco, né? Shiva é Exu. É, o que eu posso dizer para você? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Então, o yoga no qual nós fomos constituídos tem como base Patanjali, algo que foi construído na modernidade, durante o período de colonização britânica na Índia, que vão escolher um texto do yoga para chamar de seu, porque se aproxima a imagem e semelhança da própria cultura eurocristã que está colonizando a Índia. Eu acho que já deu, né? Pegou o rolê, né? Então você certamente imagina que seu corpo morre e a sua alma, purusha, sei lá o que o nome que você queira dar, é imortal. Sendo a alma uma espécie de receptáculo da verdade. Contém toda a humanidade ali. Mas ela está contida num corpo que precisa ser purificado. Então, toda a prática de yoga moderna é um processo de purificação, porque você sai do pressuposto que teu corpo é impuro. Então, você começa a desprezar corpos, a docilizar corpos e distrair mentes. Cria um vazio gigante no teu peito, que te informa todo post de Instagram, cada aula de yoga, cada interpretação e comentário do Yoga Sutra, que você deve buscar a plenitude. Pensa comigo, Joana. Alguém que pratica yoga buscando a plenitude, ele se sente preenchido ou vazio? Assim, não precisa fazer nem um ano, nem um semestre de filosofia na federal. Alguém que busca desesperadamente um guru, um texto, uma prática, em vista à plenitude, se sente como? Como ele se percebe? Vazio, né? Então ele vai ser preenchido por quem? Por alguém que já está preenchido. E quem que se vende preenchido, pleno, perfeito em si mesmo? Olha só que interessante. Você percebe que é uma dívida infinita, né? Ah, mas que você está falando isso, Beto? Nós não estamos falando de alienação? Você tem que entender quem está te alienando. A alienação não está fora do yoga, né? E aí você consegue ainda diferenciar quem é humano e quem não é humano, né? E alguns são super-humanos, né? E você? Você tá na correria, né? Tá aí, a cenourinha tá aí penduradinha, você tá correndo atrás dele. Faz prática há 25 anos, acorda 4:30 da manhã, entra numa banheira com água fria, com gelo, é vegano e não há nenhum problema nisso, decorou o Yoga Sutra, dá aula do Bhagavad Gita, mas ainda precisa ser preenchido, né? Não acaba, né, Joana? Claro que não acaba. Quando acabar, você não precisaria mais do yoga, né? Então, pensemos comigo agora, se só por agora, só até o meio-dia só, faz esse exercício. Você fizesse um esforço, um tapas, e experimentasse ser um corpo. Não alguém que habita um corpo, mas faz esse exercício. Você é um corpo cozido, construído, forjado, do jeito que você está agora,
E é porque você tem esse corpo construído assim, é que você vê um mundo dual. Dá uma respiradinha. Não é que o mundo dual é a priori, e aí você percebeu que é dual. Não. Tente imaginar que o teu corpo foi forjado com papai e mamãe, depois no hospital, depois na empresa, você foi na escola, fez faculdade. Olha quantas instituições você visitou. Foi na igreja. São muitas décadas, né? Para você se compreender, não o corpo. Porque o corpo é transitório, você imagina. Mas uma alma que o habita. Olha como é fácil você entender isso. Eu sou um corpo que vou morrer e tenho uma alma que é imortal e transmigra de corpo em corpo. Não entra fácil? É fácil, né? Olha que louco, né? Você acha mais fácil acreditar que você não é um corpo, a única coisa que está aqui, mas que é um fantasma. Sim, não tem aspas do que eu estou falando, mas para pensar 30 segundos do que eu estou falando. Você acha mais fácil acreditar que não é um corpo, que é um fantasma e que vai ser imortal. Gente, com quantos anos você pode acreditar no Papai Noel? Então faça um esforço para se entender cozido, construído, assim e não assado, e que por isso vê o mundo do jeito que o mundo se apresenta para você. Uma alma imortal que transmigra de corpos. O que lhe cabe em yoga é purificar esse corpo contaminado, desalinhado, impuro, sede dos pecados, emoções, sentimentos, vrits. Que se não for assim, você fica bloqueado o seu acesso a esse saber perene, imaculado, absoluto, que está dentro da alma, mas que está inconsciente a você. Então, se não fosse isso, vamos pensar que isso é um Maia, só mais um dentro de tantos que te organiza. Que não há absolutos, não há universalidades, mas que você é um corpo que experimenta, vivencia, se emociona nesse mundo, e por causa de como você foi construído, você enxerga um mundo assim dual. Agora tente imaginar que com a prática de yoga, você não purifica o corpo, você elimina ou arrefece essas ideias de alma e de desprezamento do corpo. E aí você se sente inteiro, completo, unido com um todo, pleno. Não é isso que você sente? Porque uma coisa não dá para você fugir. A experiência que você tem no yoga, ela é real, certo? Você não consegue colocar em letras, em palavras, mas você sente. Só que sempre que você volta, e o professor está sempre ali, vem voltando devagar, 1 hora e meia de aula. Fez pranayama, fez kriya, fez postura, ficou de cabeça para baixo, shavasana, guiou. Aula irada. Sentiu conectado com o mundo. Guarda isso. Você se sentiu conectado com o mundo. Mas depois o professor fala assim: vem voltando devagar, vem sentindo o seu corpo, a sua alma. Você percebe que você está sendo traduzido pelo outro. Roberto, mas aí tá querendo dizer que me enganaram? Não, porque ele também tá enganado, entendeu? É você que vai acabar essa aula aqui e vai abrir uma turma. Você repete isso. Tá errado, Beto? Não, não, não. É só um Maia. Não é que tá errado. É que não é o único certo. É só isso. É de uma simplicidade que irrita. Aí talvez sua cabecinha fale, mas qual que é o certo, né? Então, qual que é o certo? Quem tá certo? É Copenhague, que acredita que existem chapires que são encantados da floresta, habitando o peito deles, subindo colunas que sustentam o céu? Ah, nada a ver isso, né? Não, nada a ver. Você acredita que é um pão amassado, que é o corpo de Cristo, né? Ah, nada a ver, não sou cristão. Não, não. Você acredita em 7 rodas de energia ao longo da sua coluna que vão ser alinhadas subindo uma serpente do topo da sua coluna até a cabeça, que aí você se ilumina. Não, isso aí tá mirado. Aí tem. Opa! Opa!
Ô, Beto, então quer dizer que tudo é maia? Não, não, quer dizer que existem infinitos maias. Isso que é o interessante. Mas qual que é o problema disso, Beto? Nenhum. O problema é a sua ignorância de quais são os maias que te organizam. E o mais importante, aqui o sumo degrau. Talvez algum desses maias estejam te organizando de tal forma, o teu corpo, que não tem outra coisa, que te faz sofrer. Pegou? É isso. O que me faz sofrer então, Beto, é a tua ignorância de um maia que te organiza, mas não tá dando bom. Não tá dando bom. Então o que eu preciso fazer, Beto? Você precisa se distanciar disso, ó a definição de meditação e de yoga, para recontar sua própria história. Então quer dizer que Maíra sofre porque é um Maia que não tá batendo, não tá dando match com a vida dela real. É. Então ela precisa fazer o quê? Recontar a própria história, inventar um novo Maia. Mas eu tenho capacidade de inventar um novo Maia. Se você não tem, quem tem? Ah, é o seu guru, né? Uhum, entendi. Porque se você não inventar o seu próprio Maia para viver, alguém vai inventar. Mas quando eu crio um Maia, Beto, que não está em consonância com os outros Maias hegemônicos, manicômio, hospital, prisão, não há um Maia do bem? Não, não há um Maia do bem. Há aquele que entende a si mesmo inserido num mundo que são corpos maiáticos encontrando outros corpos. Ora dá match, ora é um encontro bom, ora compõe, e aí aumenta sua alegria, aumenta sua potência, ora entristece. Então a vida é um encontro de corpos, Beto, que ora potencializam e alegram, ora despotencializam, decompõem, entristece. Então me cabe o yoga como aliado para tomar um distanciamento momentâneo de todos os maias que me organizam e que organizam outros corpos, para quando eu retornar, agora munido de novas terras, aprender a recolocar o meu maia. Aí começa a brincar. Agora começa a brincadeira. Como você tem yogado? Você sofre, faz yoga, arrefece o sintoma, que yoga é bom pra caralho, arrefece, você toma o distanciamento do maia que te faz sofrer, mas você não acha a causa, né? Por quê? Porque tu acha que a causa já tá dentro de você. Aí você faz sempre prática de yoga achando que vai encontrar essa verdade que não existe. Aí vai sempre faltar você fazer um curso do Vedanta, você ir para a Índia, conhecer um guru, você não faz parada de mão certo, você não sabe sânscrito, então você está emitindo o Gayatri errado. Não, não é assim, língua no céu da boca. Você está sempre errado. E há alguém tentando ensinar a Maíra o certo. Então, dispondo corpos de tal modo, este meu corpo, no encontro com outros corpos, podem sentir, perceber, ver, viver, vivenciar outras formas de viver. Quantas tem, Beto? Ah, infinitas. Então, se eu modificar o meu corpo com yoga, com droga, sonhando, dançando, em silêncio, num retiro sexim com a monja Coen, vivendo na floresta, num veleiro sozinho no mar, depende de como eu me disponho o meu corpo no encontro com outros corpos, corpos do mar, corpos do ar, corpos do rio, da árvore, da onça, do match. Eu vou ter novas experiências do mundo. É por isso que yogis, ainda não capturados pelo capital, né? Yogis, então, que eu chamo de pré-modernos, que eles existem, né? Eles existem ainda hoje, agores, kapálicas, todos os yogis e yogas que você não conhece, porque não tem um curso de formação, tá ligado? Quem tem curso de formação, capitalismo já capturou. Há um mal nisso, Maíra? Nenhum. Mas a aula hoje o que que é? Desalienação, né? Então você só tem que se ligar. Eu quero que no final do nosso encontro você consiga levantar a cabecinha e falar assim: ah, olha lá Patanjali de novo. Olha, ele acha que tem a verdade. Olha, esse aqui tá me dando lição de moral porque ele. É só isso.
Eu quero que você tenha a capacidade de estar à espreita. Por isso que eu prefiro o nome estar à espreita do que samadhi. Você tá ligado que tá ligado. Olha, e mais importante, perceber aos poucos, no mat, no tapetinho de yoga, o que se repete, Joana. O que se repete é um mecanismo de defesa natural do seu corpo. Natural do corpo, né? Engraçado, é igual água lindóia, é natural por natureza, né? É um mecanismo de defesa do seu corpo em busca de resolver um problema que talvez tenha 2 décadas aí. Então, o yoga eficaz, puta, é eficaz pra cacete. Só que você tá yogando para arrefecer o teu sintoma e esperando que alguém te organize de fora. Entenda, André. Tá cheio de gente para te organizar de fora, tá ligado? Se você ainda for um servil voluntário, tá lotado de gente. Ou ele é cínico, já se ligou, mas ainda assim faz para ganhar grana. Ou a grande massa, Joana, é tão ignorante quanto a gente. Então, não é que não existam metafísicas, almas, Joana, ou que existam as certas, mas só há metafísicas, ou seja, invenções, convenções de vidas, que sem elas seria impossível nós nos comunicarmos, como a linguagem, né? Eu estou aqui me esmerando no alfabeto da língua portuguesa para a gente ter. Mas estou conseguindo expressar tudo que eu quero? Impossível, né? Meu corpo é maior do que a língua portuguesa. Tá pegando, não? E o yoga? O yoga ele te expande o corpo. Para quê? Para afetar e ser mais afetado pelo mundo. O que você consegue traduzir disso é um esforço, né? É o tapas, né? Então nós vivemos numa que a filosofia chama de imanência. É o todo. A imanência é o todo. E a imanência é o substrato para os maias, as metafísicas existirem. Dá para viver só na imanência, Beto? Não percebe? A pergunta é boba, né? Porque se a imanência é o todo e não tem fora, vai fugir como daqui? Né? É tomar uma tal galada de daime, tá ligado? De ayahuasca, e falar assim: faz passar, tiozão. É 2 horas para passar. Vai para onde? Né? Então, a imanência é o todo. As metafísicas são as formas como a gente conseguiu organizar. Eu chamo a metafísica de Maia. São vários maias que te organizam. E quem organiza a principal tradição do yoga vigente na modernidade é o Maia de Patanjali. Acho que eu me fiz entender, né? Ele não é o Maia, ele é um. Ele é um. Então eu posso misturar o Maia de Patanjali com o Maia do Krenak, com o Maia da Umbanda, se você já não estiver fazendo. E olha que interessante isso, Maíra. Talvez você se sinta culpada quando mistura, porque te inculcaram a ideia de pureza. Então, quando você canta um gaiato batendo um ponto de Exu, você pode se sentir culpada. Pegou, não? Ou, maioria, Joana, vai ter gente em postos de vigilância e punição. Tá errado! Você não falou assim! Não é da tradição! Entendeu? Os padres, ou os sacerdotes, como os brahmanes, como Patanjali, se conservam, inventam e trocam símbolos do seu dado maia que ele acha que é perene. Pegou, não? Os yogis sempre foram feiticeiros ou xamãs, aqueles traduzidos por Eduardo Vieira de Castro como diplomatas entre mundos, entre maias, entre metafísicas. Que mundos são esses? Que maias são esses? São mundos inventados, né? E contra-inventados. Teoria queer é uma contra-invenção de mundo para conseguir abarcar uma determinada população de corpos que os padres não permitem. Por quê? Porque eles acham que, como os bichas, como os negros, como os judeus, com Adolfo,
iriam contaminar o Maia que eles idealizam, deliram ser universal. Tá pegando, não? Você achou que a aula ia ser fácil, mas não é fácil, não. A pergunta interessante de sair daqui é: quais são os Maias que te organizam e você ignora? Por que você pensa assim? Por que André tá com a mão assim, com uma blusa azul? Não é o acaso. É isso que é mágico. Então, os xamãs conseguem ultrapassar, ou transpassar, ou transfluência de Nego Bispo, esses mundos. Yogi é um xamã, é um cidizeiro. Interessante, né? Para quem lê o Yoga Sutra, capítulo 3 inteiro, é o maior capítulo do Yoga Sutra. É Patanjali batendo nos yogis cidizeiros. Ele elenca todos os sítios, todos os poderes paranormais, ou mediúnicos, ou encantarias, para depois dizer, se você quer chegar no capítulo 4, que é Kaivalya, liberdade, esquece os Siddhis. Por quê? Porque é uma população de feiticeiro, e feiticeiro é classicamente a oposição, a antítese dos padres. E Patanjali era um padre. É para você odiar Patanjali? Não, é só você se ligar aonde você tá. Você pode curtir estar no lugar de padre. Massa. Tem a moral, tem os bons costumes. Você pode se deliciar achando que praticando a rimsa você vai encontrar liberdade. Os padres acreditam que há um pote de ouro no final do arco-íris. Quer viver assim? Vive. Só não me enche o saco. Entenda a partir do nosso encontro que esse é um maia que você escolheu para viver. E que há outros. E quando você começa a achar que o seu Maia é o único e aquele que é diferente de você tem que ser eliminado, o pequeno fascista, não é? Não é a direita, é a extrema direita. É o pequeno fascista. Então a proposta que os yogis são xamãs são aqueles yogis que aprendem a transformar os seus corpos. Os padres acham que tem que eliminar o corpo, o xamã transformar ele. Os padres estão em busca de um ideal, portanto, é um delírio, uma alma que transmigra. E o xamã? O xamã não precisa esperar a morte para transmigrar, porque ele transforma o corpo dele e habita diversos outros mundos. É agora, é aqui. Em síntese, somos ou estamos imersos, pois colonizados por uma matriz cultural eurocristã ou moderna, nós acreditamos que há multiculturas. Guarda isso. Somos os mesmos corpos da biologia, né? Da anatomia, que você vê aula no segundo colegial. Mas expostos e vivendo em uma multiplicidade de culturas. É assim que você entende. O corpo do japonês, samurai, é igual ao do trabalhador no metrô indo trabalhar de Osasco para Paulista. Guarda isso. O corpo do samurai do século XII, que passava o dia, né, em práticas meditativas, da sua arte de luta, sei lá o quê, você acredita que o corpo dele é igual. E eu não estou falando de consumo de oxigênio, tá? O tríceps está mais alongado. Você acha que o corpo dele é igual o de um trabalhador da companhia de luz da sua cidade. Como os xamãs percebem isso? Eles percebem que a cultura parece que não muda, mas são os corpos que mudam, construindo vértices, perspectivas, olhares diferentes. Tem um exemplo bom disso que é assim, você entrar numa cozinha de Minas Gerais, da sua avó mineira, e uma cozinha sei lá, de um parisiense ou de um indígena. Nossa, não tem nada a ver, é totalmente diferente, né? Como que um xamã viria? Olha, a cozinha é igual, a cultura não mexeu, porque tem um lugar para guardar alimento, tem um lugar que é o fogo, que você vai chamar de fogão. Eles têm uma fogueira, tem um lugar para guardar alimentos, tem um lugar para preparar os alimentos para antes de jogar no fogo, tem uma fonte de água, um lugar onde você guarda o que nós chamaríamos de utensílios, né? De garfo, faca, alguma coisa similar. Um prato. Então a cultura para o xamã
Ela não se modifica. Olha como dá um bug. O que se modifica, Beto, é o corpo, que vai ter uma perspectiva diferente. Aí, um xamã ameríndio amazônico, por exemplo, ele pode, por meio de dança, de canto, de drogas, de sonhos, do Surya Namaskar, transformar o seu corpo na perspectiva da onça. Pegou o rolê, não? Então, o que que é o Hanuman? Hanuman é um yogi macaco. Pegou, não? A gente não vai ter tempo. Eu vou pegar isso aqui na aula de amanhã. Mas o Hanuman, olha o Ganesha. O Ganesha não tem o devir animal? Quem que Durga, a consorte de Shiva, está montada? Numa besta fera. Ela se transformou naquele jaguar, pra gente ficar no nosso aqui. Uma espécie de onça preta, sei lá o quê. Tá acompanhando, não? Se eu tenho um corpo que se transforma para ter perspectivas diferentes de mundo, eu posso ter a perspectiva do macaco, Hanuman. Você entende a mítica? Ah, Beto, beleza, mas traz para a realidade, traz para nós aqui. Traz para nós aqui. Eu estou querendo dizer para você é que o seu yoga construiu um corpo em você a só ver uma perspectiva, uma fresta do mundo. Que acredita, por exemplo, que você tem que ser alinhado, que você tem que ser purificado, e que é só seguir a rinça, primeiro yama, que tudo vai se resolver. Essa é só uma perspectiva. Quantas tem? Infinito, sua capacidade de mudança corporal é infinita. Outro exemplo prático. É, troca ideia com um aiengueiro das antigas, aquele que pratica Iyengar Yoga, com alguém que se diz Hatha Yoga clássico. Troca uma ideia. Vê as perspectivas de mundo, não só do yoga, mas de mundo, ambos têm. Não é igual. Ambos são yogis, não é, Beto? Deveriam então ter a mesma perspectiva, porque eles até leem o mesmo livro, não é? Mas a prática, a praxis, modificou o corpo deles e, portanto, mudou o óculos que eles veem o mundo. A pergunta interessante a se fazer aqui é: o que que você avidianiza de si mesmo, né? Ignora de si mesmo? O que propomos, então, é um novo corpo aos yogis, que nunca deixaram de dançar com a gente hoje, ontem ou amanhã. Shiva, de novo, é um dançarino que, na composição mítica da própria construção do yoga, pisa na ignorância. Ele não está pisando em Maya. Pelo contrário, ele está destruindo Maya. Shiva é o deus da destruição. O filho dele, o outro Skanda, que você não tem nem a imagética dele, que apagaram do seu corpo, é o deus da guerra, Skanda. E Ganesha, que talvez você tenha um quadro na sua casa, ele não está segurando uma flor, ele segura um machado, tio. E a mãe deles, que educa então os filhos do yoga, Shiva, você tem a versão dona de casa, que é Parvati, né? Mas é Durga, segurando miticamente a cabeça de homens decepados numa sociedade que é patriarcal. Eu queria que você tivesse a dimensão do que eu estou colocando. Não sou eu inventando. A própria mítica sul asiática que descreve o yoga e Shiva como seu padroeiro te remete à destruição, à guerra, não tem alinhamento nenhum, tem pureza nenhuma, porque o filho dele tem cabeça de elefante e é uma eterna criança. Portanto, uma criança faz o quê, André? Vai trabalhar numa grande empresa? Não, ele brinca. E o que é Maia, se não uma forma de brincar? E como a própria literatura védica lê isso, denomina isso, Mahalila, brincadeira cósmica. Eu chamo de sacanagem cósmica, assim, você está imerso no Maia, acha que ele é perfeito em si mesmo
e vive ele sofrendo até o final da sua vida. E mais, né, Joana? O yoga, que é uma ferramenta, uma técnica utilizada para conseguir viajar por entre esses mundos, e encontrar a causa do que você sofre, que é produzido a partir de um Maya, de um organizador de realidade que você se incutiu, perde a eficácia, porque você pratica yoga para fortalecer um Maya idealizado. E aí você começa a yogar num yoga ideal, tentando alcançar um ideal de André, um ideal de Joana. Se é um ideal, é um delírio, não existe. E o que acontece então, Maíra? Se alarga um buraco em você e você sai ao mundo comprando plenitude. É um yoga para as 18 horas, tem que ser calmo. É um yoga para amanhã, tem que ser Ashtanga, forte, ou um flow. Um yoga do meio-dia, um yin yang, um yin yoga. Você está entendendo? Se prolifera o número de yogas, mas é só a embalagem que muda. As técnicas, talvez empregadas. Esse aqui não vai no começo, aqui vai no final, né? Mas e buscar qual é a causa de um Maia que faz você sofrer, talvez seja a primeira vez que você ouve isso que eu estou falando. Que para mim é o básico, que está contido até no próprio Yoga Sutra de Patanjali. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a nossa primeira live de Fundamentos do Yoga no Real. Esse é só um aperitivo para os encontros que acontecem a semana que vem, de 15 a 18, tá? Quem está inscrito na plataforma, no Fundamentos, vai receber essas aulas diariamente. Eu vou liberando essa aula de terça a sexta-feira da semana que vem. Fico aberto para vocês, para perguntas, angústia, mágoa, depressão, rancor. Vou só interromper aqui a gravação para a gente poder conversar aqui de boa.